Nesse tutorial vamos ver como criar um botão hover sobre uma imagem. Essa imagem vai ser apresentada utilizando thumbnails do Bootstrap e inclusive esse botão vai levar para uma enquete do PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial vai ser implementado este layout aqui utilizando o framework Bootstrap. Do framework Bootstrap vai ser utilizado thumbnails para poder fazer esse modelo aqui de imagem, como também vai ser implementado quando passar o mouse em cima o hover, inclusive incluindo o botão votar que foi criado no tutorial anterior. Clicando aqui no votar, voto recebido com sucesso, vai apresentar o alerta do Bootstrap. E essa regra do votar que foi implementada no tutorial anterior, no qual eu clicando votar, consigo votar. Caso eu clique menos de 5 segundos, ele não deixa votar. No meu caso, só para poder testar, eu coloquei 5 segundos. No entanto, pode ser modificado. Aqui, então, é esse modelo de layout que vai ser implementado nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Vamos então começar o tutorial. Para começar, eu vou baixar o código-fonte que foi desenvolvido no tutorial anterior. Aqui está o endereço do tutorial anterior, como também o mesmo endereço encurtado, então esse fica mais fácil de copiar, como também pode estar aqui na parte superior, na descrição do vídeo. Com isso, abrindo o tutorial anterior, abaixo dele tem o link para fazer o download. Você pode já realizar o download deste código-fonte. Depois de ter baixado, você vai ter esse arquivo. Você pode já descompactar ele, extrair aqui. Com isso, vai ter esses arquivos aqui. Eu vou excluir o que foi baixado e vou agora importar esse banco de dados Selk. Aqui eu já tenho a base de dados chamada Selk. Vou importar a base que eu baixei agora. Importar e escolher. Vou selecionar agora a base de dados que eu baixei agora mesmo, abrir e executar. Banco de dados importado com sucesso, eu tenho essa tabela aqui, produtos. Agora vou aqui em estrutura, vou inserir mais uma coluna, depois da coluna nome, por isso vou escolher aqui nome, executar, e vai ser a coluna imagem. Varchar vai ser do tamanho 220. Salvar, visualizar. Vou colocar aqui o nome de uma imagem, capa exemplo JPEG. Mais uma, vou colocar 5.png. Em seguida, mais uma imagem, curso.png. Estou colocando este nome, porque agora eu vou vir aqui, vou criar um diretório chamado imagens e nela eu vou colocar estas imagens que eu coloquei no banco de dados, capa 5 e curso. São estas imagens aqui, capa exemplo 5 e curso. Com isso, o nome da imagem que eu tenho salvo no banco de dados está aqui na pasta imagem. Agora eu vou abrir o index que foi criado no tutorial anterior, está aqui. Primeira coisa, vou abrir aqui para ver como que está. Abrir aqui o localhost aula, ele está assim. Vou apresentar a imagem que eu coloquei no banco de dados, que seria este nome aqui, que está dentro dessa pasta aqui. Vou aqui fechar o PHP e abrir o PHP. Isto porque agora eu vou imprimir a imagem img src. Aonde que está a imagem? A imagem está na pasta imagens, está no diretório imagens, barra. Agora eu preciso colocar o nome da imagem que está salvo no banco de dados. E ele está dentro desta variável aqui, um PHP. Com isso eu preciso abrir o PHP e finalizar o PHP. Dar um eco na variável que possui a coluna e o valor. Como que a coluna que possui a imagem é a coluna imagem. Eu vou copiar daqui para não ter erro. Coluna imagem. E logo em seguida também eu vou determinar um tamanho para essa imagem. O IDTH
a largura vai ser de 200 e a altura de 100. Fechar aqui a tag IMG. Vamos ver se ele vai trazer agora a imagem. Trouxe a imagem. Com isso já está funcionando aqui a parte do imprimir imagem. No entanto, eu quero o layout para mim poder apresentar uma imagem ao lado da outra. Para isso, eu vou utilizar agora o framework Bootstrap. Abri aqui o site do Bootstrap, ele está apresentando versão 4. No momento que eu estou gravando agora esta aula, a versão 4 está ainda no beta, não é a versão para produção, por isso não vou utilizar ele. Vou utilizar a versão 3, que pode ser utilizada em produção. Abri aqui a versão 3. Vou agora aqui em Get Started para começar. Primeira coisa, eu vou baixar o Bootstrap. Você também já pode baixar o Bootstrap. Depois de ter baixado, vai ter este arquivo. Eu já vou extrair ele aqui. Extraindo, foi criado aquela pasta. Eu vou aqui dentro desta pasta, temos CSS, o fonte JS. Eu vou recortar ele e vou colocar aqui no diretório raiz do meu projeto, para não ficar aqui dentro do Bootstrap. Aqui do CSS eu só vou deixar o Bootstrap em mim, o restante eu vou apagar, pois os outros eu não preciso. Aqui do fonte eu vou deixar, e aqui do JS vou deixar somente o Bootstrap em mim, o restante eu vou apagar. Agora que eu já tenho os arquivos, eu vou voltar aqui no index e vamos incluir ele abaixo do title aqui. Como é feita a inclusão? Descendo aqui para baixo, ele tem as instruções de template básico. Aqui ele coloca como inserir o CSS. Eu já vou copiar esta parte e colocar aqui para inserir o CSS. Está dentro do diretório CSS o arquivo Bootstrap. Diretório CSS, arquivo Bootstrap. Vamos agora, o próximo seria o JavaScript. Já posso copiar aqui, Ctrl C, descer aqui no final do nosso index, que foi criado no tutorial anterior. Aqui o primeiro ele está incluindo o jQuery do Google API, portanto, para funcionar o tutorial precisa estar conectado na internet. E aqui o Bootstrap que está dentro do JS. Vamos confirmar, JS Bootstrap Me. Ok, está correto. Vamos ver agora como está ficando. Ficou um pouco diferente, pois ele já encontrou o CSS. Vamos agora começar a implementar. Primeiro, eu vou colocar todo o conteúdo dentro de uma classe container do próprio Bootstrap. Container. Se eu abrir a tag container aqui em cima, isso significa que eu preciso fechar ela aqui embaixo. Já finalizo essa div. Vamos ver como vai ficar agora. Aqui, salvar. Então, ele já colocou o conteúdo dentro de um container. Agora eu preciso colocar essas imagens em um thumbnail. Vou voltar aqui no Bootstrap, voltar no menu superior, componentes, e aqui nos componentes temos a parte do thumbnails. Cliquei em cima, então é desta maneira que eu quero apresentar as imagens. Primeira coisa, eu já vou pegar aqui a div linha, copiar e colar aqui depois da parte da mensagem. Para mim poder colar, eu preciso aqui abrir e fechar o PHP e colar aqui a div. Como eu estou aqui colocando a div, eu também preciso já finalizar a mesma aqui embaixo. Div, vamos voltar aqui para continuar. Agora eu preciso copiar em relação ao class, aqui div class, copiei. Não é este modelo que eu quero, será este modelo. Então, eu vou copiar esse daqui. Copiei e já vou colar aqui dentro do while. Copiei aqui a div. Se eu copiei a div, preciso já finalizar a mesma aqui embaixo. Como é um HTML, então eu preciso colocar fora do PHP, pois aqui eu já tenho PHP. Podemos ver agora já como está ficando. Ele separou, ó, primeiro, segundo, terceiro. Por que ele colocou 3 vezes? Porque eu informei, ó, 4 vai ocupar 4 grid. E o Bootstrap divide
uma página na horizontal em 12. Como eu estou colocando 4, com isso ele pode utilizar 3 imagens colocando aqui. Agora eu vou voltar aqui no Bootstrap para copiar a classe Thumbnails. Copiei a classe Thumbnails, vou colocar aqui, abrir a div, preciso finalizar ela também. Aqui, finalizar a mesma. Vamos ver agora como está ficando. Já ficou dentro do Thumbnails o conteúdo, ficou já melhor. Podemos ver que aqui tem um HR. Este HR eu já vou retirar. Agora eu quero que este thumbnail seja hover. Quando ele passar o mouse aqui em cima, o usuário, apareça aqui uma película em cima. E para fazer isso, eu preciso criar um CSS. Eu vou aqui no CSS, copiar o Bootstrap, Ctrl+C e Ctrl+V, e vou criar um arquivo personalizado. Já vou abrir este arquivo, apagar tudo que já tinha e vou primeiro usar a classe, o nosso seletor chamado Thumbnails. Peguei aqui o Thumbnails. Nesse Thumbnails, eu vou utilizar o Position, vou colocar Relative para colocar o elemento dentro do Thumbnails, para ele não sair fora. Em seguida, Overflow, que é utilizado para que o conteúdo não ultrapasse, o que ultrapassar seja ocultado, hidden, isto é, eu quero que o conteúdo seja apresentado somente dentro do Thumbnails, dentro deste seletor aqui. Agora eu preciso incluir esse Thumbnails aqui no nosso index, porque não adianta ter o arquivo personalizado sem incluir aqui. É o nosso arquivo personalizado, .css, style porque é um CSS. Aqui, por enquanto, não mudou nada, porque eu só informei que o conteúdo deve estar dentro do Thumbnails. Vamos agora continuar aqui. Depois do Thumbnails, eu vou pegar a próxima classe aqui, seria a classe Caption. Vou pegar o seletor, vou colar aqui a div Caption, que eu copiei. Também já vou finalizar a mesma aqui embaixo. Agora eu vou pegar esse seletor Caption e vou aqui no CSS continuar. Ponto Caption e vamos colocar aqui as propriedades. Vou colocar Position absoluto. Em relação ao topo, eu vou colocar 0 pixel. Para o lado direito, right, 0 pixels. Background. Quando eu passar o mouse, eu quero que ele tenha uma película. Eu vou colocar um RGB azul. Para quando eu passar o mouse em cima, vai aparecer um azul claro. Então, 66, 139, 202. E agora a película, a transparência. Por exemplo, enquanto menor número, mais transparente vai ficar. Logo, vamos ver como que ele vai ficar. Eu quero que ele ocupe 100%. Width, a altura também, eu quero que ele seja 100%. Display None, para retirar o elemento do layout da página. Também vou querer centralizar o texto, Text Align Center, para poder centralizar. Agora eu vou colocar uma cor, Color, vai ser da cor branca. Eu vou colocar aqui o importante, reconhecer que essa cor é mais importante perante as outras. E agora o Z-index, que eu vou definir a profundidade. No meu caso, eu vou definir como 2. Se eu vier aqui ver, o que vai acontecer? Aconteceu isso daqui. Por quê? Agora eu preciso ir no JavaScript. Para ir no JavaScript, eu preciso criar ele. Vou aqui em aula, JS, copiar o Bootstrap, Ctrl+C, Ctrl+V e criar aqui um personalizado. Vou abrir aqui o personalizado, apagar o que já tinha para deixar vazio. Logo, estou informando que tem o personalizado. Eu preciso incluir ele aqui também. Vou copiar o nome aqui personalizado para não ter erro e colar aqui. Portanto, dentro do diretório JS vai ter um arquivo personalizado.js. Vamos agora implementar ele.
Primeiro vou colocar cifrão document para que seja executado imediatamente após o elemento ser carregado, independente de já ter carregado as imagens e os estilos. Vou usar o read para tornar a função disponível após o carregamento do documento. Function, abrir chave, fechar chave. Agora aqui dentro vou implementar cifrão underline. Primeiro coloco qual seletor que eu vou utilizar, qual que é o elemento. Vamos voltar aqui no index. Eu vou utilizar o thumbnails. Vou copiar. Podemos ver que é uma classe. Como é uma classe, eu vou colocar ponto. Agora eu quero o que dele? Eu quero o hover. Agora sim, vou criar uma função, function. E essa função aqui, eu vou utilizar o fade in. Primeiro coloco cifrão this, find. Ele é utilizado para retornar elementos descendentes. Eu vou retornar de quem? Vamos ver aqui no nosso index. Eu vou retornar os elementos descendentes do caption, somente dele. Com isso, coloco aqui o caption. Eu quero, dentro deste caption, fazer o que? O fade in. E a função fadeIn serve para determinar quando um elemento irá aparecer. Por exemplo, quando eu passar o mouse aqui em cima, quanto tempo vai demorar para aparecer a película? Eu vou colocar 250 milissegundos. Caso você não coloque nada, ele vem como padrão 400. Agora eu vou criar em relação ao fade out. Novamente, function, abro chave, fecho chave. Organizar melhor eu vou colocar assim, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Neste fade out é a mesma coisa conforme foi feito aqui em cima. Somente eu mudo para out. Vou continuar com 250 milissegundos. Você que determina quanto tempo você vai querer. Vamos ver agora aqui. Vou dar Ctrl F5. Podemos ver que já está funcionando. Quando eu passo o mouse em cima, já funciona o fade out e fade in. Agora vamos implementar o conteúdo que deve ser apresentado aqui. Vamos consertar, na verdade, o que foi feito já na aula anterior. Vou excluir essa parte aqui do conteúdo, somente a imagem. A imagem eu vou recortar e colar aqui fora do caption. Dentro aqui do caption eu vou criar um P de parágrafo, abrir o P, já finalizar aqui a tag P. Dentro dessa tag P eu vou colocar aqui um style. Eu poderia estar colocando lá no CSS. Vou colocar aqui em inline. Padding top, eu vou colocar em relação ao topo, vai ser de 70 pixels. E dentro aqui da tag P de parágrafo, eu vou criar o link a href. E aqui vai redirecionar o usuário para o arquivo responsável em votar. Votar.php. Estarei enviando pela URL uma variável chamada ID. E esse ID é o ID do produto. Como ele está vindo do banco de dados, eu posso copiar essa instrução e colar aqui. Substituir o nome da imagem pela coluna ID. Assim vai estar votar.php, ID 1, 2, 3 e assim por diante. Fechar a tag aqui. Vou colocar a palavra votar e aqui eu já finalizo a tag A. Vamos ver como está ficando aqui, atualizar. Pronto, já apareceu a imagem, como eu falei, está sendo apresentado aqui o votar. Ao invés de apresentar esse votar, eu quero que apareça um botão. Para fazer isso, eu vou pegar do próprio Bootstrap, é a classe class btn, passo btn. O tamanho, eu quero LG, agora também a cor btn é da cor verde, então é o success. Vamos confirmar se agora vai ser apresentado o botão Ctrl F5, votar. Isso aí, era isso que eu queria. No entanto, podemos ver que o tamanho da imagem não está legal. Por que esse tamanho está fixo? Ele está vindo daqui, eu não quero. Então, eu vou excluir o tamanho aqui para ele pegar do thumbnails. Ctrl F5 está aqui, agora ficou bem melhor. Podemos ver que essa película da cor azul e a cor da transparência.
Então, a cor azul, da onde que ele vem? Cor azul, transparência, 55. Por exemplo, se eu colocar 0,5, vier aqui dar um Ctrl F5, podemos ver que ele ficou bem claro. Aqui foi apresentado, nesses aqui nem aparece que ele mudou de cor. Então, você que vai ver a cor e a transparência que você quer. Em seguida, outra parte importante do tempo, eu coloquei 250 aqui. Por exemplo, se eu colocar somente 50, vamos ver como que ele vai se comportar. Voltar aqui, Ctrl F5, porque para recarregar a página, F5 não é o suficiente. Podemos ver que ele carrega bem rápido a cor, ó. Ele coloca a película bem rápido. Isso significa porque eu coloquei 50 milissegundos. Se eu voltar, por exemplo, aqui para 750 milissegundos, vamos ver, Ctrl F5, passar o mouse. Olha como que ele demora para colocar a película. Então, você que vai determinar quanto que você quer. No meu caso, 250 eu acho legal. Fica bem, não fica muito lento e nem muito rápido. Agora eu preciso colocar o conteúdo aqui embaixo. Vou voltar aqui no arquivo index. Depois do thumbnails, eu vou colocar uma div para descrição. Div class, ela vai ser chamada de descrição. Vou abrir a div, já vou finalizar esta div. Vou agora no CSS. Como é uma classe, então vou utilizar o ponto aqui no CSS personalizado. Ponto descrição. E aqui a única coisa que eu vou colocar é o text align, centralizar o texto. Center. Já centralizei o texto, voltar aqui no index. Vou colocar aqui um H3, um subtítulo, já finalizar o H3. Agora eu vou abrir o PHP, finalizar o mesmo, e agora eu vou estar imprimindo, por exemplo, o nome do produto. Caso eu venha aqui no banco de dados, podemos ver que eu tenho a coluna nome. Para imprimir, então, eu somente pego o eco e a linha, e em seguida a coluna, que chama-se nome. Vamos confirmar aqui se ele vai trazer. Trouxe produto 1, 2 e 3. Legal, isso aí. Podemos ver que o rover não pega o produto. Por que não pega? Eu falei que ele deve ficar aonde? Thumbnails, dentro do thumbnails. E não fora dele. Eu estou colocando a descrição fora do thumbnails. Agora eu vou colocar a quantidade de voto. E a quantidade de voto eu vou colocar dentro da tag P, de parágrafo. Colocar aqui um texto, votos, só para saber. E a coluna chama-se quantidade voto. Então, vou colocar aqui quantidade underline voto. Vamos confirmar se ele vai trazer. Trouxe corretamente. Eu clicando aqui em votar, o que aconteceu? Foi voto 10, funcionou o votar e voto recebido com sucesso. 4, vou clicar aqui, foi para 5, legal. Eu vou criar, além do votar aqui, eu vou colocar um botão aqui também. Para fazer isso, eu copio aqui de cima, Ctrl C, e colo aqui embaixo. Vamos ver como ele ficou. Ctrl F5, está aqui votar. Somente ficou um botão muito grande, eu não gostei. LG, vou deixar o padrão. Vamos ver como que ele vai ficar. Colocando o padrão, ficou melhor. Inclusive esse votar aqui de dentro também. Eu vou tirar e deixar o tamanho padrão do Bootstrap. Ctrl F5. Ficou melhor. Votar aqui ou votar aqui embaixo. O usuário que decide. Estou usando o Bootstrap e aqui essa mensagem está muito simples. E o Bootstrap ele oferece o que para podermos apresentar melhor as mensagens? Temos aqui a parte de alerta. É isso que eu vou utilizar, um alerta. No nosso caso é um verde, então é esse aí, SUSES. Aqui o SUSES, que é da cor verde, e depois o Danger, que é da cor vermelha. Vamos fazer primeiro. Vou abrir aqui o arquivo chamado votar, pois ele é o responsável em processar o votar, que foi implementado na aula anterior. Coloquei aqui a div, posso excluir aqui o spam, não preciso do spam, e aqui já fecho a div ao invés de fechar o spam. Div aberta, fechada.
aqui alerta dentro do aspas simples, voto recebido da cor verde, eu posso copiar novamente isso daqui e colocar aqui embaixo. E qual que é a cor para ser vermelho? O vermelho aqui é o danger. Então, eu pego aqui o danger e coloco aqui. Somente ao invés de estar fechando aqui o spam, eu vou colocar div. Vamos confirmar aqui, votar nesse produto. Voto recebido com sucesso, já ficou bem melhor. Votar, você já votou. Lembram dos 6 segundos aqui que eu coloquei, quer dizer 5 segundos. Agora já passou os 5 segundos, eu consigo votar. Então, voto recebido, falta alterar também. Você já votou, está aqui. Então, é o erro. Posso copiar a instrução aqui debaixo, colar aqui, somente alterar o texto. Você já votou. Ctrl X, colar neste local e apagar a instrução antiga. Voltar aqui, Ctrl F5, votar, voto recebido com sucesso, você já votou. Então, ele não deixa eu votar antes de 5 segundos. Então, já ficou melhor. Com isso, o layout já está pronto, já está o hover aqui em cima da imagem, o botão sendo apresentado para votar. Agora você tem a seguinte situação, você quer transferir esse projeto para o seu servidor. Você precisa vir no banco de dados e exportar a sua base de dados. Agora, eu dou uma sugestão, ao invés de você exportar aqui, que tal você pode exportar, criar um backup. No meu caso, eu vou colocar aqui um servidor localhost, porque o banco de dados está localmente, o usuário padrão do ampserve root, senha em branco, e a base de dados chamada Selk. Eu clicando aqui em exportar, base de dados exportada com sucesso, se eu vier aqui, pronto, criou o backup. Eu vou deixar, tem esse um backup, eu vou fazer mais um só para vocês verem. Por exemplo, localhost, usuário root, senha em branco e a base de dados Selk. Cliquei em exportar, base de dados exportada com sucesso, criou a nova base. Se eu vier aqui abrir no Notepad++, criou a instrução para criar a tabela, inclusive trouxe os registros que já estão na base de dados. Então, caso você queira que seja criado um tutorial apresentando como exportar base de dados com PHP, deixe seu sim nos comentários abaixo do vídeo. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardo você no próximo tutorial. Combinado?